Fiz a cirurgia de retirada de adenoide, de amígdalas das crianças e ainda respira pela boca. O que aconteceu? Quem vai nos ajudar a entender é a doutora Ana Santiago. Bem-vinda novamente. Olá, boa tarde. Boa tarde. Isso acontece, então, das mães buscarem a cirurgia e realmente ser uma criança que foi encaminhada para a cirurgia porque a criança estava com obstrução, não conseguia respirar, estava respirando pela boca aberta. Retirou a amígdala ou a adenoide e a criança, depois de um tempo, voltou a respirar. O que aconteceu? Voltou? Conta para nós. Mariana, esse é um estresse no nosso consultório todos os dias e isso acontece, é uma coisa que é possível, mas eu sempre digo para as mães, muita calma nessa hora. Nem sempre a coisa é tão ruim quando a gente está pensando. Quando a gente indica um procedimento cirúrgico, a gente tira adenoide ou tira amígdala, a gente tira aquele fator obstrutivo, a gente tira aquele tecido aumentado de tamanho. Só que a gente não tira uma rinite alérgica. O paciente pode ser submetido a uma cirurgia, ele tira aquela carninha esponjosa que está trancando, mas ele não deixa de ser alérgico. O que acontece com muita frequência é a criança com um quadro de rinite ocorrer uma hipertrofia do corneto. O corneto que foi cauterizado pode estar congesto novamente ou produzir mais secreção. E aí o nariz pode trancar, a criança pode voltar a respirar com a boca aberta. Então, o tratamento cirúrgico, ele tira as carninhas que estão crescidas, mas ele não tira a rinite, a criança continua sendo alérgica. Um dia, numa crise de rinite, o nariz pode trancar, ele pode congestionar, o corneto aumenta de tamanho e a criança dorme de boca aberta. Então, uma coisa assim que tem que sempre ser pensada é se existe rinite associada, se não é uma crise de rinite. Em casos assim muito selecionados, não é uma coisa assim tão frequente, pode realmente ocorrer a recidiva da adenoide. Em crianças abaixo de 2 anos que fazem muita infecção respiratória, como é um tecido linfóide que se forma na região posterior do faringe, ele pode aumentar de tamanho novamente se a criança tem muito quadro infeccioso, mas não é uma coisa assim que vai acontecer. É uma possibilidade, mas não é a menos provável de que aconteça. O mais comum é a criança ter dificuldade por alguma crise de rinite. E agora, nesse período pós-pandemia que nós estamos passando, nós temos visto assim, muitas crianças com infecções respiratórias de repetição. Houve um represamento de quadros. As crianças que eram para estar chegando aos 4, 5 anos, já com um certo grau de maturidade imunológica, o sistema imunológico mais madurinho, mais acostumado com os quadros infecciosos, passaram 2 anos em isolamento por necessidade e, de repente, voltaram à escolinha e acompanhadas daquelas crianças que nasceram na pandemia. Então, o número de crianças aumentou muitíssimo. Tá? Então, isso fez com que ocorresse um represamento. Tem muita criança com quadro infeccioso agora. A gente vê as mães de crianças pequenas repetindo que sai de uma virose e entra noutra. Tosse melhora, tranca, respira bem, aí às vezes tem que tomar antibiótico, é o que a gente tem escutado todo dia no consultório. Então pode ser algum quadro infeccioso que tenha acontecido e o corneto está congestionado, tem secreção naquela região. Então sempre pensar na possibilidade de rinite alérgica e de um quadro infeccioso que pode estar acontecendo e fazendo com que ocorra congestão daquela mucosa respiratória. Tá? Porque assim, quando a gente pensa que a gente vai retirar a adenoide, vai retirar a amígdala, isso não quer dizer que a criança não vai mais ter contato, não vai mais ter uma virose. Não vai entrar um vírus ali e não vai... eu fiz a cirurgia, agora minha filha nunca mais vai ter secreção nasal. E isso não tem como acontecer. Então, assim, quer dizer que se antes ele estava respirando de boca aberta porque tinha algo impedindo a entrada de ar, fizemos a cirurgia, tiramos, a entrada está ok. Só que agora tem um vírus ali que está causando secreção. Pode fazer com que ocorra um aumento de volume daquela região. Geralmente esses vírus respiratórios, ele entra na mucosa nasal, ocorre uma proliferação naquela mucosa, aí aquela mucosa, aquela pelezinha que recobre a via aérea, ela descama e aquilo escorre por trás da garganta e fica gotejando, e aquilo pode dar tosse, o nariz fica congestionado. Tá? Então, assim, quadros infecciosos, infelizmente, tem essa possibilidade de ocorrer esses gotejamentos pós-nasais que ficam pingando atrás na via aérea e aquela criança que fica com tosse. Infelizmente, isso aí pode acontecer. A adenoide, então, existe a possibilidade de recidiva em crianças menores. A amígdala, a gente tira a cápsula, ela sai inteira. Recidiva de amígdala não é raríssimo. O que às vezes pode acontecer é uma hipertrofia daquele tecido linfóide ali de base da língua, mas é uma coisa bem rara, tá? Quando a gente faz uma cirurgia de drenagem de ouvido
põe o carretel e o carretel sai. As mães perguntam, mas depois, doutora, quando cair, temos que fazer novamente? Geralmente, o período com carretel, o ouvido fica ventilado por aquele período e a função da tuba, que é o canal que leva ar para o ouvido, é restabelecida. E a maioria dos casos, a gente precisa só de uma drenagem. Já tivemos pacientes que precisaram mais de uma vez, mas assim, geralmente com uma vez de período de drenagem, a função da tuba já se estabelece, volta ao normal e as crianças, na maioria dos casos, não precisam colocar a dreno novamente de novo. Olha só que interessante, né? E assim, quando a gente está pensando nessa parte de infecções e muita secreção, não tem o que fazer além da lavagem nasal? A lavagem nasal é, assim, é a maneira mais inócua para resolver o problema, tá? Se a gente deixar a secreção naquela região, ocorre proliferação de micro-organismos e a criança fica mais propensa a fazer quadros infecciosos bacterianos. O vírus tem um ciclo, é aquela semana, vai produzir secreção. Se a gente ajudar com a limpeza, a gente vai fazer com que não acumule impurezas naquela região e a tendência é fazer menos quadro de infecção associada por bactéria, que aí vai ser obrigado a usar antibiótico. Então, assim, do ponto de vista científico, a única certeza que a gente tem é que a limpeza nasal, a higienização nasal funciona. É claro que tem que existir método. A gente tem que fazer sem pressão, a cabeça sempre inclinada para frente e a boquinha da criança aberta. E jamais usar pressão. Quando a gente usa com pressão, a água pode subir, o líquido pode subir e ir para dentro do ouvido. Então, assim, as mães às vezes relatam, doutora, mas a gente está fazendo higienização nasal e a criança chora. Se está chorando, o método está errado. A técnica, tem que rever a técnica, tem que ser feito com a boquinha aberta, a cabecinha para frente e bem devagarinho, para não ir para o ouvido. É isso que eu ia falar, porque já se fala também sobre a relação da otite com a lavagem nasal. Mas assim, o benefício é maior. Existem estudos que falam disso, mas assim, se o método for adequado, o benefício é muito maior. Se está ocorrendo otite, é porque o método não foi certo. Quando a higienização nasal é feita de maneira correta, sem ir para o ouvido, não vai causar otite. É uma questão de método. Se existe dúvida, converse com o seu pediatra, converse com o seu otorrino, ele vai lhe explicar adequadamente, bem direitinho, como é que deve fazer direitinho a técnica. Não deve ser feito com pressão. Quando está ocorrendo dor de ouvido ou a criança está fazendo otite, é que o método está errado. Entendi. Obrigada por dividir conosco um pouco do teu dia a dia, da tua rotina, o que tu vê diariamente, direto no consultório, no hospital. E se você ficar com alguma dúvida, você pode mandar mensagem, entrar em contato com a doutora Ana, manda mensagem para mim, que eu tenho certeza que ela vai te ajudar a cuidar melhor do seu filho. Até a próxima. Até a próxima.